grandes perigos na vida da gente é a gente achar que tudo se resolve no plano natural. O que a gente vê, o que a gente toca, tudo é assim, só naquilo que a gente consegue enxergar, entender, que a psicologia explica, que a física e a ciência explica. Sim, a física, a ciência, a psicologia explicam tanta coisa. Mas nós temos também uma esfera do espiritual, nós temos uma esfera que vai além, que é sobrenatural, que vai além do natural. E quando a gente olha a vida de Jesus, a gente vê ele enfatizando isso de uma forma bem especial e bem concreta. Quando ele foi confrontado lá no capítulo 12 de Marcos, a partir do verso 13, pelos fariseus, tentando pegá-lo ali naquelas famosas pegadinhas, tentando colocá-lo contra Roma, contra o Império Romano e colocar ele em maus lençóis ali com as autoridades, ele se safa de uma forma magistral. E o texto diz assim: e enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Olha, essa é uma frase que é até muito usada até hoje, né? Na nossa cultura cristianizada: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E Jesus, ele estava, na verdade, confrontando os fariseus, os herodianos, que eram dois partidos que nem se bicavam, não, mas se juntaram para tentar ir contra Jesus e acabar ali com o ministério de Jesus. E tentaram isso, primeiro o bajulando, como se pudessem pegá-lo nisso, enchendo a bola dele, para depois lançar uma pergunta daquela capciosa: é lícito, é importante, a gente precisa pagar imposto a César? O que eles estavam tentando é colocar ele contra um dos dois partidos, ou um dos dois lados. Se ele fala, não, nós temos que pagar, os judeus ficariam bravos com ele, mas os romanos são opressores, são nossos dominadores, é um império que está tomando conta aqui da nossa terra, que não tem nada a ver com a gente aqui. Se ele fala que não precisa pagar, não é para pagar, os romanos iriam para cima dele. E Jesus sabia que os fariseus e os herodianos estavam justamente querendo pegá-lo de alguma forma. Mas essa frase que ele diz, deem a César o que é de César, ela tem muitas implicações interessantes, mas eu queria ressaltar uma. Olha, sim, tem um âmbito que é o natural, o âmbito de César, o âmbito das autoridades, o âmbito do dia a dia, aquilo que a gente lida com o nosso dia a dia, que é físico, que a gente toca, que a gente paga, que a gente compra, que a gente come, que a gente bebe, que a gente dorme, que a gente se cansa, que a gente descansa. Esse dia a dia, ele existe. Mas ele também falou a Deus o que é de Deus. Há também um âmbito espiritual que não pode ser negligenciado. Há também algo que vai além disso. E ele mostrou que é uma espiritualidade sadia. Ele mesmo disse, olha, só existe um caminho para o Pai, e esse caminho sou eu. Ele foi bem categórico nisso. E ele não deixou dúvidas nenhuma de que sim, existe um Deus. Sim, existe um Pai. E essas duas figuras são uma só, e ele é esse caminho para o Pai. Então, na nossa vida, nós também precisamos sim pagar os nossos impostos, correr atrás, comprar, vender, cuidar da nossa vida, da nossa saúde, mas também não podemos negligenciar aquilo que Deus colocou na nossa vida na esfera espiritual. Nós não podemos relegar só quem sabe um dia eu cuido disso, quem sabe quando eu for velho eu vou resolver essas questões da espiritualidade, quando já não tiver mais nada para correr atrás aqui no físico, eu vou me preocupar com o espiritual. Não. Hoje é tempo de sim, correr atrás do natural, mas também cuidar da nossa vida espiritual. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Como você tem cuidado dela? Jesus está nesse como? Porque se ele não está, de alguma forma, puxando o carro do como da sua vida espiritual, eu quero te dar uma notícia que pode não ser, talvez, a que você gostaria de escutar. Você está no caminho errado. Você precisa
conhecer Jesus, que disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Jesus possa acender na nossa vida esse lado espiritual e a gente, sim, à medida que corremos atrás dos Césares da vida, a gente possa correr primordialmente atrás do nosso Senhor e do nosso Deus, porque Ele tem, com certeza, o físico e o espiritual para nos prover. Que Jesus te abençoe ricamente e que abra um caminho especial nessa jornada espiritual na sua vida, que você descubra muito mais. Um abraço.